galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Esse é o vídeo com muitos spoilers do filme Corra. Porém, se você não viu o filme ainda, não curte o spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, não tem problema. Eu fiz uma crítica sem spoilers, eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo. Corra é um dos grandes sucessos do cinema norte-americano em 2017, não só em público, mas também em crítica, né? O filme foi muito bem recebido e ele chega essa semana aqui no Brasil. O filme tem uma pegada Black Mirror, eu falei isso na crítica sem spoiler, só o final dele, que é muito mais cinematográfico do que na pegada da série. O filme é protagonizado pelo ator Daniel Kaluuya, ele interpreta o Chris Washington, né? Inclusive o Daniel Kaluuya, ele é o protagonista do segundo episódio de Black Mirror da primeira temporada, que na minha opinião é o melhor episódio de todos, e mais uma vez o ator está muito bem. Ele namora com a Rose Armitage, que é interpretada pela Alison Williams, né? E a história que ela conta pra ele é que ele vai visitar os pais dela, e os pais delas, ela nunca namorou com um negro, ele seria o primeiro negro a namorar com ela, e ela queria apresentar ele aos pais, ele fica meio assim. Logo no início do filme, né, nós temos um personagem que depois a gente descobre que ele é o Dre, né, ele tá andando numa rua do subúrbio, mandaram ele até lá e ele é sequestrado e some. Logo depois a gente já começa com esse lance do Chris com a Rose e ele vai no caminho, né, indo lá, eles atropelam um alce, né, eu acho que é um alce que eles atropelam, eu sempre confundo, eu não sei se é um alce ou se é um veado, eu sempre confundo os dois animais. Eles atropelam esse animal e depois, que é muito interessante, a gente descobre que a mãe dele foi morta, atropelada. Só que ela não morreu na hora do atropelamento, ela foi agonizando. Só que como ele não foi procurar a mãe, nem ligou para ninguém, a mãe acabou morrendo em consequência, né? Perdeu muito sangue. E ele olha, né, o animal, ele fica lá agonizando. Tem um momento logo de cara, um policial meio preconceituoso, rola um preconceito com ele para pedir identidade. A namorada dele, a Rose, fica muito indignada, mas aí rola, eles chegam até a casa. Ao chegar lá, ele conhece os sogros dele, que é a Missy, né, a Armitage, que é interpretada pela Catherine Keener, e o Jim, que é interpretado pelo Blade Rutherford, que está muito bem, diga-se passagem. Mas logo de cara vimos coisas muito suspeitas acontecendo com os dois empregados da casa, Um é o jardineiro, o Walter, né, que é interpretado pelo Marcus Erterson, e a Georgina, que é a governanta da casa, interpretada pela Beth Gabriel. Eles dois ficam muito de suspeito ali, a gente não sabe o que está acontecendo. Rola uma parada muito sinistra quando chega o Jeremy, que é irmão da Rose. Ele faz umas perguntas meio estranhas sobre esportes pro Chris, né? O Jeremy é interpretado pelo Caleb Landry Jones, e tudo começa a ficar muito estranho, muito estranho. Tem aquele momento que até passou no trailer que o Walter, né, que é o jardineiro, passa correndo sobre o Chris, ninguém entende nada. É quando começa um lance louco, quando os lances bizarros começam a acontecer. A Missy, que é a sogra dele, hipnotiza ele. Ele fica lá hipnotizado, ela tem um lance de hipnose e coloca ele de uma forma travada, só que ele pensou que teve um pesadelo. Mas na realidade não teve, ele foi hipnotizado, e aí que começa tudo se desvendar. Rola um grande evento, o pai dele, o sogro dele, né, que é o Jim, fala que era em homenagem ao pai dele, Parará Pão Doce, mas, gente, não tinha nada de homenagem. Rola um grande evento, e esse evento tá rolando dentro da casa, né, e na realidade, esse evento são compradores, né, eles foram lá para olhar como era o Chris. Depois que a gente descobre o lance bizarro, né, o que era por trás do plot twist, o evento fica muito melhor na nossa cabeça. Vou falar logo o que acontece. O Jim, junto com o pai dele, né, que já estava morto, inclusive o pai dele perdeu as eliminatórias pro Jesse Owens, né, para as Olimpíadas de Berlim em 1936, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Eles têm um experimento, que na realidade não é um experimento, é algo que eles fazem, eles transplantam um cérebro de pessoas brancas para pessoas negras. Então, assim, os negros, eles levam lá mesmo para vender esse negro. A gente descobre que a Rose, na realidade, teve vários namorados negros, inclusive namorada. Ela que tipo, vai em busca, né, da caça e leva eles até a casa para fazer esse grande evento e para rolar essa venda. Então tem momentos do evento que, quando você descobre isso, que tipo, eles querem, na realidade, o corpo, né, do Chris, né, eles querem botar o cérebro de alguém no corpo do Chris. Tem vários momentos, como tem de uma mulher que tá com o marido já bem moribundo, quase morrendo, ela bota a mão nele, ele é forte, e pergunta pra Rose se realmente
realmente eles são melhores, né, naquele quesito da cama, aquilo tudo. Aí você, pô, por que ela tá perguntando isso? E é claro, né, porque o marido dela tava morrendo e se eles fossem comprar, eles queriam fazer o transplante. Chegou outro senhor que jogava golfe, perguntou se ele jogava golfe, né? Inclusive, é um dos momentos que rola aquele lance do racismo velado, que eles começam a falar um monte de coisa que eles acham que não são racistas, mas são, né? Ele fala, eu conheci o Tiger Woods, jogava muito bem, pediu para ele ver como era a tacada do Chris do golfe. Era por quê? Porque se ele fosse transportado pro Chris, ele queria jogar golfe. Tem outro que simplesmente fala assim, preto está na moda, tipo, dizendo que a cor negra, né? Ser negro tá na moda, tipo, modinha. Então, assim, tem essas coisas todas, e isso é uma coisa que é muito legal no filme, esse protesto que ele faz, essa crítica sobre esse racismo velado. Mas no decorrer do evento, depois que você descobre que, na realidade, eles querem comprar o Chris para botar o cérebro deles no corpo do Chris, tem muito sentido, mas muito sentido essas perguntas bizarras. Na realidade, quem compra o Chris é o Jim Hudson, que é interpretado pelo Stephen Root, né? Ele compra o Chris porque ele é cego e o Chris era um grande fotógrafo, né? Ele compra para botar o cérebro, só que quando vai rolar o transplante, o Chris tinha um lance lá que ele ficava hipnotizado e travado, é quando ele escutava uma batidinha na xícara. Ele botou um lance no ouvido dele e ele não fica hipnotizado. Quando o Jeremy, né, vai buscar ele ataca o Jeremy, é aí que entra o ponto que não é Black Mirror. Se fosse Black Mirror, eles iam conseguir fazer o transplante e o final do episódio, muito provável, seria ele lá, né, com o corpo, mas com o pensamento, né, com o cérebro do Jim, batendo as fotos, a gente sabia que ali era o Jim. Mas como é cinematográfico, eles dão um final muito mais de cinema. Então ele começa a matar as pessoas, ele mata o Jeremy, mata o sogro dele, que na realidade não é o sogro, né, que é o Jim, e quando logo depois a sogra dele tenta atacar, ele consegue atacar ela não permite que ela role a xícara, então ele ataca ela e ela morre. O Jeremy não morreu de cara, mas depois ele mata e decide fugir. Nisso que ele decide fugir, a gente descobre outras coisas que nisso eu já tinha pegado. Por exemplo, o Walter é o avô da Rose com o cérebro transplantado. Isso é muito louco, sabe assim? O cérebro do avô, né, que é o grande criador disso, eles têm até o nome da empresa que eu não lembro, eles criaram uma empresa para isso, tipo Casulo, né? Ele ficou no corpo do Walter e por isso que nós vimos o Walter correndo, porque a raiva do avô da Rose é porque ele perdeu pro Jesse Owens, então ele queria correr, se exercitava o tempo todo, queria ficar muito forte. E a Georgina era a avó da Rose, então muito louco. Nisso o Chris está fugindo, a Rose ainda dá um tiro nele. O que rola? Nisso que ele está na fuga, ele atropela a Georgina, ele lembra da mãe dele, só que a Georgina na realidade é a avó da Rose, ela até grita, ela ataca ele bate na árvore, não morre, e quando a Rose chega para atacá-lo, né, ela chega e ela vai junto, e que nisso vem ela vai com a arma e o Walter vem correndo, ataca ele. Só que quando aperta o flash de uma câmera, a pessoa volta em si. Quando ele volta em si, pede a arma para Rose, dizendo, deixa que eu mato ele. Ele dá um tiro na Rose e depois se mata. Outra coisa que acontece na festa que é muito interessante, tem a ver isso com o Flash, é o Dream. Lá do início que eu falei que ele foi sequestrado, ele foi usado, uma mulher estava andando com ele todo hipnotizado, quando rola o Flash, ele meio que manda o Chris correr, e a gente descobre toda a história do Dream por causa do amigo do Chris, que é o Rod. Ele é um segurança de aeroporto, ele meio que investiga, descobre muita coisa, foi até a polícia, mas a polícia riu dele, e quando tava rolando, né, o Chris estava lá no chão, a Rose já quase morrendo com um tiro, quando chega um carro da polícia, a Rose tenta jogar a culpa nele, né, dizendo, pô, a mulher branca atacada, e um negro foi ele, o assassino, né, o bandido aí é ele, o lance do racismo velado, que o filme bateu muito bem na tecla, só que era o Rod, né, e nisso eles vão embora e o filme acaba, né. Por isso que eu digo, se o final fosse do Chris com o cérebro, né, com o cérebro do rapazinho, do Jim, né, do cego, seria muito mais legal pra mim, porque seria muito mais Black Mirror. Mas isso não tirou a beleza do filme, pelo contrário, o filme continua sendo maravilhoso, até porque tem esse final um pouco diferente, na minha opinião, mas o final não prejudica em nada. Eu acho que muitas pessoas vão gostar dessa reviravolta. Eu gostei muito dos plot twist, é muito spoiler, pode ter certeza que eu devo ter esquecido de alguns, mas esses são os que estão mais interessantes na minha mente, eu gosto de falar spoilers, esse vídeo é muito legal de fazer, eu sei que as pessoas gostam, então assim, comenta aqui o que você achou do filme, dando spoiler, porque aqui os spoilers são liberados nos comentários, fala o que você achou, o que você não achou, conte alguns spoilers que eu esqueci de falar, que é sempre bom, às vezes vocês me lembram, falem de alguma coisa que eu não percebi, às vezes eu não percebi, eu gosto de, Henrique, aconteceu isso, você viu? E eu gosto de ter essa também experiência junto com vocês.
Se você curte o vídeo com spoilers, aqui no canal tem muito. Eu falo sobre cinema, falo muito sobre séries, então se inscreve. Eu tenho certeza que você vai gostar do canal. Dá uma passeada, tem muito vídeo legal. Se inscreve no canal, que eu fico muito, muito feliz. Siga minhas redes sociais, é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se não viu a crítica com spoilers, vê, tá bem legal também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!